Olá, meus colegas do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia. Aqui quem está falando é Odair da Silva. Sou gestor imobiliário e gestor avaliador. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, para apenas dar uma dica para os meus colegas e que fortalece muito mais o nosso conselho de classe, tanto o Cresce Bahia e tanto também o COFES. A dica de hoje é como se tornar-se um perito imobiliário judicial. Meus colegas, é o seguinte, como diz o nosso amigo e colega mestre Nilson Araújo, né? Quem tem conhecimento tem poder. Então eu estou aqui para poder dar um testemunho para vocês, como foi que eu comecei, né, a trabalhar como um perito judicial. A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, eu fazendo muitas avaliações para os meus colegas de trabalho, principalmente na área jurídica, né? E aí, posteriormente eu comecei a me inteirar muito no assunto, né? Fiz o curso de avaliador, né? Junto com até o nosso colega Nilson Araújo. E aí, depois disso aí, em 2022, né? Eu concluí o curso de graduação na Universidade Unicesumar, que foi em Feira de Santana. Quando eu peguei o meu diploma, no ano seguinte, que foi em dezembro de 2022, em 2023, janeiro de 2023, eu recebi uma nomeação, né? Recebi uma nomeação de uma cidade vizinha, me nomeando para ser perito, né? Fazer uma perícia judicial de um imóvel, né? A primeira nomeação. E aí eu tô em casa, né? Quando abro o meu e-mail, tá lá a nomeação, né? Um juiz me nomeando para eu cuidar deste caso. Sinceramente, a primeira vez a gente não acredita, né? E aí eu fiquei assim, poxa, tantos colegas como, por exemplo, que tem tanto conhecimentos, né, na área, e já tinha colegas muito mais tempo, né, cadastrados junto ao tribunal, e ainda não foi nomeado. Mas foi assim, após a minha conclusão em graduação em tecnologias e negócios imobiliários, que veio a minha primeira nomeação. Mas eu digo para vocês também que pode ser qualquer corretor de imóveis que tenha expertise em termos de avaliação, ele pode ser também nomeado. Agora, meus colegas, eu acho isso interessante, como por exemplo, o magistrado, quando falo magistrado, o juiz, né? O juiz, ele está sempre à procura de pessoas que tenham conhecimento, né? Não é o bastante, como por exemplo, você ter nível superior. Você, um técnico em transações imobiliárias, também você pode ser um perito avaliador imobiliário e ser nomeado por algum magistrado. Então, a partir daí, é o seguinte, eu comecei, né, a entender um pouco o rol, né, da segmentação da área jurídica para um perito. Imagine só, nos nossos cursos de formação, né, por exemplo, Nilson, um comentário eu vou fazer para você. No nosso curso de formação, né, formação quando eu digo assim, técnico de transações imobiliárias, e até, por exemplo, na universidade, quando eu concluí meu curso lá na universidade, na Unicesumar, tem coisas que nós não aprendemos tudo, né?
Nós não sabemos tudo. Aí, às vezes, você conclui uma faculdade e você diz, poxa, já sei de tudo. E não vou mentir, meus colegas, né? Que tem colegas que é corretores de imóveis, né? Que já passou, talvez, por essa experiência. Nem peticionar eu sabia. Nem peticionar. O que é peticionar? Peticionar é você abrir o sistema do PGE, da Justiça, e saber se comunicar com o magistrado. E aí veio aquela insegurança, meus colegas. Poxa, como é que eu vou fazer uma petição para o juiz, né? E na universidade não aprendemos isso. Não aprendemos peticionar. Para me peticionar só era coisas exclusivas, como por exemplo de advogados, né? Só era coisa exclusiva de advogado. Mas não. A partir daí eu comecei a me inteirar, tomei um curso de perícia judicial, e observei que, por exemplo, para você peticionar, né, como os nossos colegas advogados, só requer mesmo os fatos, né? Você conhecer bastante do assunto e narrar tudo aquilo que é o acontecido, né? E fundamentado nas leis. E aí é o seguinte, eu comecei, digamos, a desenvolver, né, na área de perícia judicial. E lembrando também para vocês que é o seguinte, para ser um perito imobiliário judicial, por nomeação, se faz, meus colegas, você se inscrever no site do Tribunal do TJ Bahia, né? Na jurisdição onde você encontra, como por exemplo, você vai lá, cadastro de perito, vai te pedir quais são as suas documentações que precisa, os seus diplomas, né? Os seus cursos profissionalizantes, né? Sua especialização. Cadastre primeiro. Faça seu cadastro no sistema do tribunal. A partir daí, né? O magistrado, quando ele precisar do seu rol, né? Ele vai lá, abre, né? o programa e vê quais são os peritos cadastrados naquela região, e aí você pode ser nomeado. Então vai uma dica para vocês de Feira de Santana, né, de Salvador, de qualquer outra cidades circunvizinhas, se inscreva num tribunal para perito judicial imobiliário, que você pode receber uma nomeação. A sua nomeação dificilmente vai vir se você não tiver escrito junto ao tribunal. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu me inscrevi também no tribunal e também eu já tinha muito trabalho, como por exemplo, assim, prestado para meus colegas da advocacia. Um exemplo, dissolução, inventário, né? Avaliação, auxiliando também, até engenheiros também, que já auxilia, né? O engenheiro. Muito trabalho feito. E sem contar também, né? Às vezes o profissional ele só fica nas questões de remuneração, dinheiro. Eu fiz muito trabalho e faço também muito trabalho de forma gratuita, né? Talvez se foi isso que agora nós já estamos partindo para a quarta nomeação, né? Tem uma nomeação Sapeaçu, né? Sapeaçu, cidade vizinha de Cruz das Almas. Tem outra nomeação em Vitória da Conquista. Tem uma nomeação aqui em São Félix. E está para sair outra nomeação em Seabra. Agora é assim, meus colegas, é uma área que você tem que saber se desenvolver. Tem que ter um pouco de conhecimento, tem que saber obedecer às leis do CPC, né? Obedecer também às leis, né? Como é que vai elaborar um PITAM, as metodologias, né? Tem que estar tudo certinho, porque na verdade quando o magistrado ele pega seu trabalho, ele vai dizer, olha que trabalho bem feito. E ele dá até indicação para um outro colega deles, né? Também possivelmente, que faz um trabalho e goste do seu trabalho. Então, meus colegas e amigos, foi desta maneira que eu comecei
né, trabalhar como perito avaliador judicial por nomeações. Então, hoje eu trabalho com, por exemplo, praticamente em 3 cidades, está para sair, vai tornar-se a 4ª. A remuneração, como por exemplo, é conforme, né? Você pode jogar uma proposta para o juiz, né? E você também aprender todos, digamos assim, a etapa, né, de um processo. Então, eu não sabia nada, mas na prática eu aprendi muita coisa com a prática, entendeu? Com a prática eu aprendi muitas coisas e venho aprendendo também, né? E venho aprendendo muito mais com relação de ser perito avaliador judicial. Então fica essa dica de Odair Corretor de Imóveis, corretor avaliador, para meus colegas, né, do estado da Bahia. E firme e forte, e um forte abraço a todos e fiquem com Deus.